Mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, meu convidado é Wilfredo Urrushi. Ele possui graduação em Física, tem mestrado em Física também pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, doutorado em Física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o tema central do nosso episódio é ozonioterapia. Wilfredo, seja muito bem-vindo para a gente bater esse papo e falar da importância da ozonioterapia na medicina veterinária. Bom dia a todos, Rodrigo. Um prazer estar aqui e agradecer o convite que você me faz e contribuir com este espaço que você tem, Veterinário 360. Eu acho que vai ser muito legal poder participar disso aí e conversar um pouco mais sobre o que a ozonioterapia traz dentro da veterinária, e não só a veterinária, sino muitas outras áreas que se podem beneficiar dentro dessa técnica. Não? Legal, é um prazer te receber mais uma vez para a gente trazer sempre a inovação tecnológica, trazer a ciência, tudo que tem para a gente trazer um tratamento adequado que pode ser feito para melhora daquele paciente e pensando na ozonioterapia. Dentro da medicina veterinária, ela é regulamentada. Sim. Essa regulamentação é uma curiosidade que em 2017 a gente organizou um simpósio em Campinas com mais ou menos 80 a 90 veterinários e se formou a Associação Brasileira de Medicina Veterinária, a ABO3VET. E essa ABO3VET trabalhou para apresentar os documentos no Conselho Federal de Medicina Veterinária e em 2020 foi aprovado o uso da ozonioterapia na medicina veterinária. E desde então, já antes se estava vindo fazendo e hoje em dia praticamente se está homologando cada vez mais e certamente há trabalhos a fazer. Não é que se aprovou e já ficou feliz. Não? Eu acho que tem regulamentações a ser seguidas, mas isso com uma base de experiência e toda essa parte, certamente o conselho, a própria associação está cada vez mais crescendo também. Então eu acho que isso vai dar uma força dentro disso aí. Então a medicina veterinária está legalmente dentro da ozonioterapia. Muito bom. E outras áreas da saúde também podem utilizar a ozônio como tratamento? Sim. Dentro da área de humanas, começou com o Conselho Federal de Odontologia, que aprovou, foi o primeiro conselho a aprovar, e depois disso a Anvisa conseguiu regulamentar os equipamentos de ozonioterapia na odontologia. Isso foi um caso meio que dá ainda muita conversa a falar de que... Então, como o Conselho Federal de Odontologia aprovou, então a Anvisa aprovou para a odontologia. Tá. Quando os outros conselhos aprovaram, a máquina disse que é para a odontologia. Entendi. E aí fica aquele critério, que se, a ferida da boca eu trato com ozônio, mas do pé não pode. Então tem uma conversa longa atrás disso. Sim. Né? E como que a gente pode ter essas aplicações da ozônio, agora trazendo para a medicina veterinária, como que a gente pode usar a ozonioterapia nesses tratamentos, né? Quais são as aplicações que já estão regulamentadas? Porque tem um limite também do uso, das doses, das vias. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que funciona. Sim, antes para contextualizar, vou explicar o que é ozônio. Isso, não? Boa. Então, ozônio é um gás formado a partir de oxigênio. A nossa camada de ozônio é feita pelo oxigênio que está na atmosfera, na estratosfera sobretudo, e com a radiação ultravioleta se forma ozônio. Só que esse ozônio fica lá em cima, não dá para trazer. Se alguém diz, não, eu vou fazer para trazer, não vai chegar aqui ozônio. Sim. Então, já estou mencionando de que ele não tem estabilidade. Então, devido a isso, o ozônio tem que ser fabricado no local de aplicação. E para fabricar esse ozônio medicinal, temos que utilizar um cilindro de oxigênio medicinal, uma máquina que transforma parte desse oxigênio em ozônio, e o que sai dessa máquina é gás.
gás que é uma mistura de ozônio em oxigênio. Então, aí se mede as concentrações de ozônio em oxigênio. Então, a unidade que se utiliza, por exemplo, é micrograma por mililitro, micrograma de ozônio por mililitro de oxigênio, ou miligrama de ozônio por litro de oxigênio, que são iguais. Então, a variação que tem dentro da ozonioterapia está entre 0 e 60 microgramas por mililitro ou miligramas por litro. Não? Então, aí esse gás, como se aplica? Então, as aplicações têm de diferentes formas. Tem aquele que se mistura com sangue, tem aquele que se faz uma insuflação retal, tem aquele que se coloca no soro, se coloca de forma endovenosa, tem aquele que se faz água ozonizada para lavar, para desinfectar, tem aquele que se utiliza o gás como se fosse uma câmara hiperbárica, mas com ozônio para tratamento de feridas. Então, tem diferentes formas de aplicação. Aí, dentro das aplicações, se classifica como sistêmica aquilo que vai o gás a se misturar com fluidos biológicos, e como tópica aquilo que serve para um processo de desinfecção. Esse é mais ou menos assim, separando as duas formas de aplicação. Dentro da forma sistêmica, quando o ozônio entra no organismo, ele é um oxidante. Esse oxidante vai formar outros oxidantes. Aí a preocupação sempre é o estresse oxidativo. O que acontece com este oxidante que o ozônio fabrica no organismo? Estimula o sistema antioxidante. E aí começa esse balanço de redox, onde oxidante e antioxidante estão sempre em equilíbrio. A nossa saúde deve ter esse processo de equilíbrio. Então, quando falam de que está doente, o estresse oxidativo está muito alto e atrás do estresse oxidativo vem um monte de doenças. Mas esse estresse formado por ozônio, ele é controlado pelo próprio organismo. Então, devido a isso, não tem efeito colateral. Assim, quando dizem, não, tem efeito colateral, não existe efeito colateral de ozônio. Não? Então, esse é mais ou menos para assim, contextualizar mais ou menos como que se faz a ozonioterapia. E aí vem as especificidades, porque por cada patologia se faz um diferente procedimento. Não? Então, aí vem como se faz os procedimentos dentro de diferentes patologias. Assim, por exemplo, em tratamentos de dores em cavalos, que a gente, quando faz uma aula prática, vê o cavalo sendo aplicado de forma subcutânea com o gás diretamente, e você vê o cavalo em 3 minutos que não tem mais dor. Não, coisas desse tipo acontecem. Né? Sim. Eu vejo muito na rotina as bags, assim, para as dermatites, principalmente. Eu costumo usar para as feridas o óleo de girassol ozonizado, que tem uma eficácia muito grande nos tratamentos que eu realizo. Então, eu já utilizei algumas ferramentas, vi que funciona. Outras eu ainda não fiz uso, por exemplo, sistêmico. Né? Então, eu vejo que na minha casuística funciona. Para alguns tipos de lesões, eu vejo uma evolução muito mais rápida do que medicamentos mais convencionais. Então, eu vejo que tem algumas saídas bem interessantes, como medicina alternativa mesmo, né? Terapia diferente do tratamento convencional. Sim. E pensando nessas tecnologias, nessas inovações, né, como que o médico veterinário tem acesso a essas informações? O senhor falou que existe um instituto brasileiro, quantos trabalhos, como que é feito essa documentação das terapias que foram ofertadas para os animais? Sim, eu vou contar um pouquinho de uma história que como se formou a ozonioterapia na medicina veterinária no Brasil. Mais ou menos em 2007, tinha uns professores, uma cubana e um alemão, que estavam de passagem por São José dos Campos. Não, por São Paulo. E aí, eu organizei um curso e convidei para fazer um curso de ozonioterapia e medicina veterinária, que no mundo não tinha nada ainda. É mesmo? Então,
Eu diria que São José é um pioneiro em alguma coisa. Muito bom. E aí eu convidei eles e aí eu comecei a chamar os veterinários. Lógico, naquela época ninguém sabia que era isso. Sim. E para isso tem uma veterinária aqui em São José que, como eu fazia máquina, eu falei, eu te empresto e você faz, mas você publica, que é a doutora Lúcia. Sim. Né? Então ela fez, e esse trabalho dela é super consultado. Eu acompanho isso aí num site da academia. Todos os dias eu recebo, estão consultando o teu trabalho, estão consultando o teu trabalho. Foi um trabalho simples, mas bastante profundo. Não? De infiltrações em cachorros, em gatos, que teve muito resultado. E quando fizemos esse curso aqui, não tinha gente. Foi a doutora Lúcia, a estagiária dela, e tinha 3 pessoas. Cara, tendo um professor, um alemão que faz pesquisa, que eles pesquisa em oncologia, essas coisas. E a doutora Zulit, que ela é pesquisadora lá em Cuba, ela fazia estudos em ratos para que seja extrapolado em humanos. E quando eu vi o resultado dela, falei, Zulit, se você não publica esse livro, você está perdendo, está jogando tudo fora teu trabalho, tua vida é isso. Então tem um livro escrito por ela, não? Fizemos tradução para português. Então, aí surgiu o curso de ozonoterapia. O alemão, ele veio com um fabricante de máquinas de ozônio da Alemanha, que é o Hermann, que é uma máquina boldosa, umas coisas assim. Quando viu a máquina que eu fabriquei, que era uma pequena, isso aqui, para veterinária é muito caro, minha máquina é muito caro, realmente a máquina dela é muito caro. Não? Então, quando ele viu, se admirou com a máquina que estávamos fazendo aqui. E quando viu os resultados, voltando na Alemanha, começaram a fazer cursos de ozonoterapia para veterinária. Aí se espalhou na Itália, na Espanha, mas isso foi posterior ao Brasil. Hoje em dia, o Brasil é o país que tem maior número de médicos veterinários praticando ozonoterapia. Caramba! Tá? E não só clinicamente, temos cientificamente o maior número de trabalhos. Então, quando a gente organiza um evento científico, sempre tem que trazer alguém de fora, não? A gente já está dentro de casa, né? Parece vira-lata, não só quem vem de fora. Exato, exatamente. É a síndrome, né? Não, mas hoje em dia os nossos professores são levados lá fora. Que legal. Não, então, nossos professores estão em alta. Então, convidar alguém de fora tem que trazer para quê? Para contribuir. Exato. Qual é a experiência? Aí se vê a experiência. Nossos professores estão lá em cima. O professor Pierre que está falando. Não, um abraço. Os trabalhos que... Lá de Alagoas. O professor Pierre, o professor Jean. E tem muitos professores que nem vou começar a mencionar, porque senão vai ficar com ciúme. Então, hoje em dia, sim, a ozonoterapia na medicina veterinária está bastante avançada. Lógico, há muito trabalho por fazer. Eu indico a aqueles que estão fazendo curso de graduação e estão finalizando. Um TCC ajuda bastante a abrir a mente, não só dentro da ozonoterapia, sino na própria medicina, não? Porque a ozonoterapia tem uma forma de entender, porque ele não é um fármaco, ele não é um remédio que é analgésico, então dá uma morfina que vai passar de dor, alguma coisa assim. Não, o ozônio entra no organismo, o próprio organismo reage a esse estímulo e ele se corrige. Basicamente é isso. Então, por isso que quando se fala, não, então, para que doença serve? Então, você tem que analisar, entender de que forma está atuando esse ozônio dentro do organismo e extrapolar o que se pode fazer. Não? Então, eu estou agora, neste momento, estou traduzindo um livro de espanhol para português, escrito pelo professor Calunga, que a escola cubana que escreveram esse livro. Cada vez que eu leio, eu entendo mais, assim, não quer dizer que não quer soltar, tudo, né? Eu entendo mais, então eu fico assim pensando, entusiasmado dentro disso aí, não? Sim. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, por que São José dos Campos? O que São José dos Campos tem de diferente para conseguir reunir esse tanto de gente boa? É curioso, não? São José dos Campos tem como 4 ou 5 fábricas de geradores de ozônio. Tá. Não? Eu iniciei a trabalhar com ozônio ainda no ITA. Quando eu terminei o doutorado,
antes de 2000. Foi século ontem. passado. Foi ontem. O século passado. Então, eu comecei a trabalhar num projeto de pesquisa junto à FAPESP para fazer máquinas de ozônio para processos industriais, tratamento de efluentes, tratamento de água. E, infelizmente, no Brasil ainda não temos uma estação que use ozônio. Estamos vendo a carência de água em São Paulo, com toda essa carência. Então, e a qualidade ainda nem se fala. Sim. Então, ozônio é um dos produtos que se utilizaria para melhorar essa qualidade de água. Então, meu trabalho começou com isso e em 2002 eu participei de um congresso em Cuba e um curso e eu entrei pela janela num congresso de medicina, não, porque eu não era médico. Aí eu vi de que as concentrações, tudo o que eles usavam, eu disse, cara, eu consigo fazer isso. E na época tinha 4 profissionais médicos do Brasil. Um deles era o Dr. Coimbra, que é famoso aqui em São José dos Campos. Sim. E ele trouxe ozonioterapia, ele encampou com ozonioterapia. E ele trabalhava até, bom, ele já tem quase 100 anos agora de idade, está vivo, está firme e forte. Mas ele praticamente introduziu bastante a ozonioterapia aqui. Então, a ozonioterapia aqui em São José surge, sempre tem os personagens, não? Que seria o Dr. Coimbra e eu. Tá. Não? E depois surgem já outras empresas que vendem posteriormente. Não? Então, e sempre foi a minha preocupação, não? Como quem diz, o meu sangue de pesquisador não se acabou. Eu continuo trabalhando, colaborando. E sempre buscando coisa nova, né? É mais ou menos isso. Não? Então, é isso que me trouxe para fazer esse Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Então, começamos a organizar cursos. Sim. Tanto que eu convido, para quem ainda tem tempo, no mês de fevereiro, dia 3, 4 e 5, vamos ter um curso aqui, teórico e prático, presencial. 3, 4, 5 ou 6, 7, 8? Acho que 6, 7, 8. Então, 6, 7, 8 de fevereiro, aqui em São José dos Campos. A gente vai deixar aqui as informações para você que se interessou. A gente vai continuar a nossa prosa aqui, mas você pode acessar o link que nós vamos deixar na descrição do vídeo para fazer a inscrição, para entrar em contato, ver toda a gama de professores, o que vai ser abordado, os cursos, dentro do curso, né? Os temas. Então, a gente vai deixar aqui para você fazer a inscrição. Então, voltando a gente já trouxe as informações do curso, o senhor estava comentando de São José dos Campos, então fez parte dessa história, né? Sim. Então, muita coisa bacana aconteceu nesse período, né? Sim, então, os cursos começaram lá em 2007, começaram a crescer, e aí a massa crítica nos levou a formar esse simpósio, e hoje em dia já estamos no 8º Encontro Científico Internacional de Ozonioterapia, que vai ser no mês de abril, nos dias 24, 25 e 26 de abril, no Hotel Montreal, aqui em São José dos Campos. Como sou de São José, tem que fazer em São José, né? Exatamente. Sim, tem que valorizar a cidade. Com certeza. Né? E é uma cidade que respira o progresso. Sim. Posso dizer isso. Eu sou de Maceió, mas aqui em São José dos Campos me instalei, minha família está aqui. E é uma cidade que ela é pujante. Ela sempre quer o novo, sempre quer mais. Né? Então isso é um desafio, né, para quem está aqui, para sempre produzir mais. Sim, e eu sempre estou buscando tecnologia mais avançada para entregar para o público que é o profissional, e muitas vezes também se utiliza em casa de forma direta. Não? Sim. Hoje em dia a tecnologia de ozônio tem avançado bastante. O ozônio continua sendo a mesma molécula, não mudou. Não é molécula mais nova, nada dessas coisas, mas as máquinas que fazem isso têm se sofisticado, têm facilitado o uso, coisas desse tipo. Tá. Não? E uma máquina que, por exemplo, vai entrar no mercado, já está no mercado. Nós estamos trazendo máquinas que faz ozônio, um copo de água, você não precisa colocar nada, só ligar um botão e você tem um copo com água ozonizada. Caramba. Não? Quer dizer, e isso aqui se pode utilizar para fazer um bochecho, e assim como um copo você tem em forma de spray, diferentes formas
que estão surgindo, se pode ter água na rede, água ozonizada na rede de água. Já tem alguns pet shops dando banho com ozônio. Com ozônio. A gente dá banho no cachorro, mas a gente não toma banho com ozônio. Exatamente. O senhor comentou sobre as aplicações e tem alguma restrição? Olha, nesse caso não pode ser utilizado ozônio? Em humano se fala da G6PD, mas isso é um pouco... Quase poucos pacientes têm essa deficiência. Em caso de cachorros, não tem. Em caso de animais, nunca vi. Não sei se alguém vê de alguma coisa como isso. O que se observa é o paciente e o profissional tem que observar de que se o paciente está clinicamente apto para receber ozônio. Tá. Por exemplo, tem que ter se alimentado. E às vezes não se alimentam, depois passam mal. Não? Coisas desse tipo. Paciente que está em anemia. Eu acho que a anemia é um caso bastante crítico. Aí tem que fazer com cuidado. Dependendo do grau de anemia, é melhor nem fazer. Tá. E quadro de estresse. Muitas vezes os gatos, por história, se estressam muito. Quando está em aquele estresse, melhor não fazer. Porque você vai aumentar esse estresse. Por mais que seja um estresse estimulante, pode ser que o gato não consiga responder. O gato é o mais sensível, a gente pode dizer assim. Falam que gato não é bicho, né? É uma espécie bem... Eu posso dizer que ela é mais sensível, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter bastante cuidado no manejo do felino, né? De maneira geral. A gente já trouxe algumas informações aqui. Eu separei outras também para a gente abordar. Eu gostaria de perguntar para o senhor também o que diferencia o profissional que ele está qualificado em aplicar a ozonioterapia do profissional que não tem todas as informações. Quais os riscos que o animal pode ter, né, nessa má aplicação da ozônio? Sim, geralmente a má aplicação acontece por falta de conhecimento. Porque como surgiu os cursos e a gente faz a teoria e a prática, a teoria é um pouquinho chata de entender. Eu mesmo levei algum tempo para conseguir entender completamente. E ainda falta, né? E muitas vezes sabem a parte prática. Enchem a seringa com gás e já vão e aplicam. Assim, o cachorro está mal, não sabe de que ozônio vai fazer bem. Assim, meio que dentro daquela nebulosa pode ser que funcione. Funcionou e vai embora, vai para o próximo. Mas não se pergunta o que tinha, por que está assim. Não. Eu mesmo não faço no meu cachorro, eu levo no veterinário. Sim, não lógico. É porque eu sei fazer, vou fazer. Sim, e é sempre importante buscar o atendimento especializado. Sim, isso e quem não sabe que busque alguém que ajude a fazer um diagnóstico. Eu acho que o mais difícil é fazer diagnóstico. Porque dentro de toda essa experiência que eu vejo, eu disse, não, se você não tem um bom diagnóstico, você vai ir tentativamente palpando o que fazer. Tá. Não? E imagino isso aí mais é experiência de cada um. Não? Sim. E, lógico, o ozônio vai fazer o mesmo efeito quando esteja muito mal, quando esteja muito bem, e como vai fazer o mesmo efeito. Tá. Agora, pensando, toda a equipe, né? São vários professores, muita gente capacitada para fazer o curso. Quais casos que o senhor presenciou, né, dentro desses anos, dessa trajetória, que marcaram, assim? O que o senhor vê? Alguma espécie que tinha algum problema e vocês viram a evolução? O que te marcou dentro dessa trajetória com a ozônio? Aí tem alguns vídeos dos professores, o Roberto Siqueira, o professor Jean, e muitos outros que trataram problemas neurológicos em cachorros. Tá. Cachorros que não estão conseguindo andar, que estão arrastando as patinhas de trás, estão se contorcendo no chão. Quando fazem infiltração nas paravertebrais
e depois o cachorro sair andando e depois correndo. Sim. Eu acho que isso aí é impressionante. Incrível, né? E também no cavalo. No cavalo, você vê o cavalo se contorcendo de dor. Depois que fazem as aplicações aí, o cavalo está firme e forte correndo. Né? Sim. Sim. E esse é mais ou menos o que mais me impressionou de assim, visualmente, né? Tá. Que quando você não vê, diz, não, você não... O pessoal sempre se admira, no antes e depois, quando você vê. E as feridas, né? As feridas, as feridas sou testemunha que funciona muito bem com óleo de girassol para casos específicos, né? Eu vejo que tem uma devolutiva muito interessante e muito mais rápida a cicatrização do que com alguns métodos convencionais. Só para explicar um pouquinho o que acontece, eu participei de algumas bancas de feridas, tanto em mestrado, doutorado, com óleo ozonizado, com água ozonizada, coisas desse tipo. A água ozonizada, o ozônio é um desinfectante. Então, primeiro ele desinfecta. Não? Então, isso já é um ganho para que o próprio organismo faça a regeneração do tecido. Não? Então, o óleo ozonizado, a água ozonizada, quando você passa, lava, a vida média dela é curta. 10, 20 minutos já não tem mais ozônio. O óleo ozonizado, ele não tem ozônio, ele tem peróxido. O ozônio se transformou em peróxido. E esse peróxido tem uma vida longa. Então, quando você passa o óleo e você cobre uma ferida, se está protegendo de que ele não se contamine mais, está reagindo, está fazendo a desinfecção que está fazendo. E ainda mais fazendo um estímulo dentro do próprio tecido, porque como um oxidante, ele está estimulando os antioxidantes. Da mesma forma, também a água ozonizada faz, assim, embora seja tópica, mas ele tem uma função sistêmica também. Sistêmica a gente chama quando ele faz interação de, sendo oxidante, estimulando o sistema antioxidante. E aí onde se produz praticamente irrigação sanguínea, vascularização, vem todo esse processo de regeneração do tecido. Então, esse é mais ou menos para contextualizar como que o ozônio funciona numa ferida e por que ele funciona. Né? Trazendo toda essa parte do futuro da ozonioterapia, o que o senhor vê, o que o senhor enxerga nesses próximos anos, as perspectivas e também na produção de artigos científicos? O que ainda falta para ser solucionado, tendo em vista todos esses anos de pesquisa? Sim, uma das coisas que sempre, como pesquisador, eu falo é: primeiro vamos copiar. Vamos aprender o que os outros fizeram. Vamos reproduzir. E depois vamos dar os próximos passos. Legal. E eu acho que estamos naquela etapa de que já sabemos copiar, estamos dando alguns passos para a frente e os trabalhos com que mais ou menos eu estou acompanhando estão nesta fase. Tá. Estamos nesta fase, então já estamos querendo ir um pouquinho mais no fundo. Aqui, como estava falando da ferida, por exemplo. Não é antes e depois. Desinfecção, matou ou não matou? Não? Tá. Se faz uma coisa. Antes, não, agora eu quero saber, matou, que se formou e por que matou. Não? Então, são coisas que já se estão avançando, porque isso nos ensina mais em cima de todo este processo. Não? Nos traz mais conhecimento, base de conhecimento. Não? Porque esse antes e depois já é assim, meio corriqueiro. Sim, assim, né? sim. Agora, o uso de ferramentas tecnológicas, né? A gente comentou um pouquinho antes do bate-papo sobre o uso da inteligência artificial e o que ela pode contribuir para a pesquisa científica. Sim, a inteligência artificial é uma ferramenta que devemos tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu uso ela, mas eu uso os artigos para poder confrontar o que tem. Já me deparei com certas coisas de que ele te entrega coisas que não tem nada a ver. Então, quem sabe mais na frente ele se aperfeiçoe e traga melhores resultados. Não? Porque a inteligência artificial nada mais é um banco de dados que está pronto e aquilo que está circulando mais no mundo.
Sim. Então, às vezes não tem uma curadoria, né? não tem. Então, tem que tomar cuidado. Então, qualquer consulta que se faz, pede que referência científica está usando, e se não tem, porque muitas vezes eu coloquei, me indica 5 pesquisadores aqui do Brasil para poder convidar para um evento. Ele me convidou pessoas que não tinham nada a ver. Quando você vai ver o currículo, não tem conteúdo. Não bate, né? Então, ainda está assim. Está no começo, quem sabe, isso aqui vai melhorar. E o que eu recomendo é buscar sempre artigos científicos. E dentro dos artigos científicos também não significa que todos prestam. Sim. Não é uma coisa, não porque tem artigo científico. Eu tomo muito cuidado e às vezes falo onde está o erro e tem que corrigir. Sim. Que dizem, não, está naquele artigo, mas quando se vê aquele artigo, tem um professor aqui da Universidade de Formiga falando mal do ozônio, mas falando mal a partir de que referência? De jornais. Então, eu escrevi para ele, cara, você vai pesquisar, você mostre que o ozônio não presta na bancada, aí eu vou acreditar. Agora, você lendo um jornal, você fala isso, não tem sentido. Ok. E agora, para aquele aluno, para aquele tutor, para aquela pessoa que se interessou, né, quer aprender um pouco mais sobre ozonoterapia, qual a mensagem que o senhor deixa de toda essa trajetória, de todos esses anos de estudo, de contribuição para a pesquisa brasileira? O que a gente pode contribuir para essa pessoa? Onde que ela pode encontrar essas informações para gerar cada vez mais a curiosidade e, quem sabe, contribuir também? Sim. Então, aqui no Brasil, depois que comecei a organizar o curso, muitos alunos de aqui já têm os cursos. Né? Esses são cursos teóricos práticos para resolver um problema clínico no dia a dia. Tá. Agora, quem quer fazer um mestrado, tem universidades que já aceitam fazer mestrado em ozonioterapia. Tanto na área de veterinária quanto na área de humanos. Tá? Inclusive tem doutorados, tem coisas desse tipo. Então, já tem universidades que estão se engajando dentro da ozonioterapia. Tá? Então, o caminho seria buscar fazer um TCC e, atrás desse TCC, buscar as pessoas certas para onde se encaminhar para continuar estudando e fazendo um mestrado. Porque os cursos esses de final de semana que chamam, é mais para resolver um problema clínico. É para aprender e fazer na prática. Já utilizar, né? E certamente a pesquisa muitas vezes aparece naquele momento. Né? Então não é uma coisa, não, eu vou querer desenvolver uma coisa. Primeiro, você tem que aprender o básico, né? Uma base de ferramentas que tem para depois você se encaminhar a fazer esse trabalho. Muito bom. Porque muitas vezes eu vejo assim, ilusões de jovem. Eu também fui assim. Assim, não, eu quero fazer isso. Mas calma, tem que conhecer, preparar, né? Tem que preparar a base para enfrentar isso. Né? Legal. Então, só para a gente fazer o convite para as pessoas, então reforçar, dia 6, 7 e 8 de fevereiro, aqui em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos. E o curso ele vai acontecer qual local? Vai ser aqui no Aquários. No Jardim Aquários. No Jardim Aquários. Então a gente vai deixar as inscrições aqui. Ainda estão abertas, né? Sim, ainda estão Poucas abertas. vagas. Poucas vagas. Para o pessoal, então, entrar em contato, fazer a sua inscrição, para aprender um pouco mais, ter contato com outros veterinários, professores, porque eu acredito muito na proximidade. Então, quando a gente está próximo de pessoas que estão contribuindo, que estão estudando, a gente cresce muito como pessoa, né? Ah, sim. Acho que essas coisas de... A gente que na pandemia começou a fazer aqueles congressos virtuais. Não, conteúdo até que tinha. Mas não é a mesma coisa, mas né? Não é a mesma coisa. Exato. Mas a gente aprende, parece que por contato. Né? Exato. Exatamente. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui, de falar sobre essa área dentro da medicina veterinária, toda a tua trajetória, teu tempo de experiência,
para que a gente consiga cada vez mais resolver os problemas dos pacientes, né? Esse é o objetivo principal do nosso trabalho. Sim. Não, eu que te agradeço pela oportunidade de poder participar e poder crescer um pouco mais dentro da sonterapia e também dentro da Veterinária 360. Sim. O teu projeto que siga em frente e sucessos para você. Obrigado. E a gente também tem ouvinte em Lima, no Peru. Viu? Que bom. Então eu sei que o senhor é peruano. Sim, sim. E a gente já está em 14 países. Que bom. Né? Então, para levar informação técnico-científica em todos os estados do Brasil, nós já estamos presentes também. Então, agradecer também a você que me acompanha para que esse projeto chegue em outros lugares. Eu peço o seu compartilhamento, né? Então, agradeço mais uma vez, que a gente se encontre em outros episódios para trazer informação. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e até o próximo episódio. Um grande abraço.